Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola, e com ela milhares de memórias, histórias e vidas transformadas. Está no ar o especial Piscinate 40 anos. Com vocês, Rebobina Piscinate. Eu sou a Marielle. Eu sou a Johanna e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial para nossa escola e muito comentada aqui também no podcast. Acredite-se um pouco pra gente. Olha, eu sou a professora Dulcelina. Eu cheguei aqui no Mato Grosso em 83, fiquei um ano na escola Hélio. Nós tínhamos uma diretora, uma coordenadora maravilhosa, que era a Jurema. E quando abriu essa escola em 84, ela foi convidada para ser a diretora. E ela trouxe eu junto com ela. Tinha um professor que já tinha ficado uns meses aqui, porque quando eu assumi o concurso, né, foi mais ou menos em junho, se não me falha a memória, por volta do dia 18. Eu vim, aí eu fiquei no lugar dele, e eu fiquei 18 anos na escola, sendo professora da manhã, da tarde e da noite. E eu sou a professora que fiquei na chuva, no sol e no sereno. Porque a criança, ele não liga que chove, ele quer jogar, entendeu? E esses 18 anos foram lindos, maravilhosos, e depois eu resolvi que eu queria uma quadra coberta, e eu lutei por isso, e eu vesti a camisa dessa escola de uma forma muito prazerosa. Então, a professora Dulcelina, ela tem um olhar, o olhar Piscinate, entendeu? Eu não sou conhecida na rua como a Dulcelina, eu sou conhecida na rua como a professora Dulcelina, graças aos meus amores, que são meus alunos. Eu vou eternamente dizer que eles são os meus grandes amores. Ai, professora Dulcelina, como era para a senhora trabalhar aqui no Piscinate e ter esse vínculo de família com os seus alunos? Olha, eu vejo que a escola ela não deve ter mudado. Na minha concepção, ela deveria ser sempre a mesma escola. O professor, quando ele assume, entendeu, essa doação, né, de Deus, você vai ser professor, ele sabe que ele vai ter que carregar, entendeu, assim, um peso de uma forma muito prazerosa. E eu era família. Eu sabia o aluno que faltava e por que ele faltava. Eu sabia aquele que tinha o pai no mato e aquele que não tinha o pai e a mãe trabalhando fora. O que tinha família e o que não tinha família. O que tinha o que comer e o que não tinha o que comer. Eu sabia tudo. Eu podia não estar naquela sala, mas eu observava o que ele tinha faltado. O que ele estava presente. Eu vesti a camisa assim dessa escola com tanto amor, porque eu fui muito amada aqui dentro. Eu digo assim, eu nem falo do corpo docente num contexto geral de amor. Eu falo do aluno, do corpo discente, que são vocês. Eu fui extremamente amada. Em troca, eu retribuí amor. É. Você se doa. Quando você se doa com amor, com fé, e você coloca Jesus na frente de tudo, ele te mostra caminhos lindos, ele te dá respostas. E eu tive respostas maravilhosas até hoje. Com certeza. Sabemos que você é uma professora muito comentada aqui no nosso podcast, porque olha, eu notei um podcast que tem a professora Dulcelina sendo comentada, né? E como a senhora pega isso para a senhora? Tipo, é uma gratidão por ter feito parte da vida de cada um desses. E muitos deles ainda conversam com a senhora, têm um contato. Sim, é uma gratidão muito grande. Mas eu fui uma professora muito exigente também, não sei se eles comentam. Eu deixava, assim, as coisas acontecerem, mas eu era determinada também, sabe? É porque a educação física, eu vejo a educação física como, digamos que a matéria da alegria dentro da escola. Eu sei que tem muitos que não gostam de participar, mas a grande maioria gosta. Mas eu tinha estratégias. Eu tinha um banco imobiliário, eu tinha um dominó, eu tinha um xadrez, eu tinha uma dama. Você entendeu? Eu tinha um som para as meninas dançarem, sabe? Tudo, na minha aula podia tudo. Eu pegava meu aluno, eu trazia ele para dentro da minha aula e alguma coisa ele tinha que fazer para ele ter uma nota. Eu dava aula teórica, eu dava aula prática, sabe? Eu mantinha eles grudados em mim. Então, eu acredito assim que esse legado que eu deixei, ele vai ficar aceito.
Porque eu vejo meus alunos de antigamente, eles cruzam comigo e falam, professora, hoje aconteceu tal coisa comigo, eles mandam para mim, né? Eu lembrei dessa fala de você. Então, são coisas que marcam. A gente tem que ser marcante, o ser humano tem que ser marcante. Senão ele passa aqui despercebido. Não deixa alguma marca registrada aqui na escola como a senhora deixou, né? Eu observo, sabe o que eu observo? A pintura que estava fora no muro foi a que eu deixei. Eu saí daqui em abril de 2011. Eu me aposentei em 2009 e fiquei com umas aulinhas extra. E aí, a pendura ainda que eu deixei, a pendura aqui dentro é que eu deixei, a quadra está como eu deixei. Ah, que vontade de mudar tudo isso. eu chego assim, sabe? Que vontade de mudar tudo isso. Então, tipo assim, só que eu tenho que entender que a nossa vida, ela tem uma trajetória. E a minha parou em 2011. Eu tenho que também deixar que outras pessoas pensem como eu pensava, e agem, entendeu? Da forma deles. Eu não posso direcionar nada. Eu fiz até quando eu pude, entendeu? Mas tudo que eu fazia, acredite, era com a comunidade escolar, era com a nossa coordenadora, que era a Helena. Nós tivemos diretoras fantásticas aqui. Passamos pela Tarsila, que foi assim um exemplo de diretora, entendeu? Pela Geralda, pela Graci. São pessoas assim muito boas que coordenavam, sabe? Que direcionava e que acreditava que a gente podia ir e que ia dar certo. E os alunos, a comunidade escolar, eu acampava eles comigo e eles seguiam junto comigo. E agora, contando um pouquinho dessa história com família, piscinagem, tem alguma memória marcante que teve, muito engraçada, que a senhora lembra? Ai, filha, são tantas. Gente, tem dia que eu passo assim umas coisas tão emocionantes, assim, na rua, porque eu encontro com eles, e eles lembram de coisa. Quando eu assumi essa escola, não tinha paredes aí, não tinha muro, entendeu? Nós tínhamos uma cerca de flores amarelas. Eu tenho muitas fotos dessas situações. É que eu não tive tempo de buscar. Eu tenho uma vida muito corrida. Porque eu não faço só família, eu faço mais coisas. E aí, deixa eu te falar para você. Naquela época, o aluno, ele vestia a camisa junto comigo. Eu direcionava ele, mas ele estava ali. E as coisas mais engraçadas, assim, que aconteceu naquela época, eles fizeram uma festa de aniversário para mim, surpresa, um sábado à tarde. Era um momento que a gente ficava só nós na escola. Todo mundo trouxe bolo, trouxe isso, trouxe aquilo, mas eles trouxeram muito ovos. E eles me deram um banho de ovos no final da festa. Então, tipo assim, eles punham o ovo aqui, batiam a mão, sabe? Aquele ovo descia pela perna. Foi momentos muito lindos. E nós tínhamos também um problema muito sério aqui, que aí eu passei alguns apuros algumas vezes, porque nós tínhamos muito piolho. E eu sentava uma fila para tapar o piolho de um que estava sentado, e depois invertia, de tanto piolho na escola. Mas é coisa séria isso daí. Nós tínhamos os vândalos que vinham, e que eu tinha que enfrentar os vândalos também, porque eles queriam também jogar, mesmo sendo no colégio. Mas eu tive uma alegria muito grande, que eu tive muitos alunos da Polícia Militar. Entendeu? E eles não me protegiam. Era só eu ligar, eles não me protegiam. Nós tivemos, assim, algumas coisas que eu vivi, assim, com os meus alunos no passado. Uma vez que teve uma greve de merendeira, eu assumi a cozinha com os alunos. Tudo que eu... vai ter que limpar a sala de aula? Eles limpavam a sala de aula comigo. Teve um ano que me marcou demais isso eu quero que vocês coloquem. Tinha 16 salas de aula. Eu ganhei 16 festas de aniversário. Uou. Mesmo eu não sendo professora daquela turma. Foi a coisa mais linda. Eu tive festa de manhã, de tarde, de noite. Caramba! Então foram coisas que me marcaram muito. Os nossos desfiles de rua. Esses eram muito lindos. Eu não preciso ter foto para mostrar para vocês. Olha aqui nossa escola. Não. Eu falo de coração, porque eu fiz. Eu tive colegas como Inácio, Abigail, entendeu? Que assumia com a gente essas coisas difíceis. Porque uma coisa, você tem um aluno aqui dentro enclausurado.
é uma coisa você levar ele lá fora. A realidade é outra. Entendeu? Mas a gente ensaiava. E eu era um tigre asiático. Eu ia para as reuniões que a prefeitura fazia e eu escutava tudo. Eu dizia assim, eu desço a avenida com o que vocês querem, com uma condição. Eu quero ir atrás da fanfarra, e da melhor fanfarra. Se não for a fanfarra do Perdigão, eu não desço na avenida. Entendeu? Porque a fanfarra é tudo no desfile. O aluno vai no ritmo da fanfarra. O que adianta a fanfarra tocando lá e eu cinco turmas para trás? Então, eu ligava para os meus alunos. Eu ia para os jogos, pessoal. Era assim, era uma coisa tão nossa. Sabe, teve um dia que aconteceu uma coisa muito engraçada e uma coisa assim bastante preocupante. Porque vocês já foram para jogos? Eu nunca fui. É assim, ó, os jogos soltam o boletim dos jogos de amanhã. Hoje à tarde solta o boletim dos jogos de amanhã. E eu estava na final. Eu estava na final com uma turma linda. E eu ia jogar futebol de salão. Era uma turma infantil juvenil. E a gente se foi para a final porque a gente é bom. Mas nós íamos disputar com uma escola. É uma escola, inclusive, particular. Por uma questão de respeito, eu não vou citar o nome. E nesse dia, eles soltaram o boletim e eu vim pro jogo era depois das 6 horas da tarde. E eu sabia que eles não iam jogar depois das 18 horas. Entenderam, né? Você entendeu, né, Marli? E eu, meu boletim e beleza. Quando chegou no outro dia que descobriram que era uma final depois desse horário, virou um balangandã, todo mundo queria cancelar. Eu falei, não, vocês soltaram um boletim, todo mundo assinou o boletim, se ninguém olhou, não tenho culpa. 6 horas eu estou com o meu jogo, era 6h30, 18h30. Eu estou com meus alunos perfilados na porta no portão do ginásio, vou entrar com eles para dentro e eu quero a bola no meio da quadra. Isso não é dado. Eu quero, é um direito meu, ter um boletim. Gente, virou uma guerra, vocês não acreditam. Mas eu deixei meus alunos todos arrumadinhos, bonitinhos. Na hora nós entramos, gente, eu vejo até hoje a cara do Marília. A Marília me perdoa. Nós entramos, o Marília veio, a bola estava lá, ele entregou as medalhas para os meus alunos em primeiro lugar e eu saí poderosa. Então, isso é uma coisa que me marcou muito, sabe? Assim, porque o professor, ele tem que ser audacioso e observador. Talvez ele tenha falhas. Eu tive muitas falhas. Mas eu também tive acertos lindos aqui dentro. Então, acho que isso foi uma coisa que me marcou bastante, entendeu? Os painéis humanos, né? Quando inaugurou o ginásio olímpico, quando inaugurou o estádio. Quem fez o painel olímpico fui eu. E quando a gente fez o painel humano para inaugurar o ginásio olímpico, nós tínhamos 200 alunos para compor o painel. Então, não é fácil, é um trabalho muito árduo, é por ordem de tamanho, não pode ter um mais alto, um mais baixo, sabe? E foi muito lindo. E quando nós fizemos a inauguração do estádio, eu estava grávida de 5 meses da minha filha, da Yasmin, que é médica hoje, que é psiquiatra aqui em Sinop. Aconteceu uma coisa muito linda. A Coca-Cola era patrocinadora desse evento. Eles fizeram um macacão para mim de grávida, escrito Coca-Cola, na frente. Era a coisa mais linda, assim, branco. Foi muito lindo. Esse painel, ele teve 400 alunos. Eu começava a montar ele 1h30 da tarde, 2 horas, os outros iam, e a gente terminava só 5 horas. E aí teve 20 coordenadores, né? Eu elegi um aluno para ser coordenador, aí deixamos os alunos em cada esquina. Foi muito lindo também. O Santiago, eu também tive o prazer de fazer a abertura do Santiago também, que foi uma noite assim, muito emocionante para mim, porque era o primeiro ginásio da cidade, entendeu? E nessa noite meu esposo sofreu um acidente, ele entrou em coma, ele quase veio a óbito. Existe uma pessoa que, nessa época, ele me socorreu muito, foi o Inácio. Por isso que a gente tem essa ligação tão forte. E o Inácio, ele e o Amarilzo, que é um ex-professor da escola Piscinati, depois ele prestou o concurso da Banco do Brasil e passou. Ele casou com a Analice, que era uma aluna nossa da escola. Ele e o Inácio assumiram os alunos nos jogos, entendeu? Professores que nem eram da área de educação física
como o Ivonei, o Zé Paulo, assim, o Antônio Mantovani, o Cido, eles acampavam tudo junto comigo, você entendeu? Eles me socorreram no hospital. Eles ficavam com meu marido para mim poder tomar um banho. E os jogos fluíam normalmente. É aí que você descobre aonde você tem amigos de verdade. Entendeu? Isso é muito importante que vocês levem isso para a vida de vocês. Que existe amigos sinceros, amigos de verdade. Eu gostaria que um dia vocês convidassem o Marius para falar sobre isso, sabe? E ele viveu a vida aqui na escola e depois ele passou no concurso. Ele tem uma experiência interessante para passar, entendeu? Para vocês. O que mais? Diga aí. A gente achou muito interessante nessa história de realmente o personagem ter se tornado a sua família. Porque no momento tão difícil para a senhora, quem estava te ajudando aqui, te dando forças, eram seus alunos e seus colegas de trabalho, que hoje são como sua família, né? Amigos e tudo mais. Eu acho isso muito lindo. Eu acho assim, os meus alunos, gente, eles eram tão maravilhosos. Filhos assim, que chega a doer, sabe? Eu sempre fui, porque educação física é toque, sabe? Eu abraçava, eu beijava meus alunos, estava jogando errado, eu juntava por aqui, ficava meus 5 dedos assim, eu ia do meio do aluno depois, sabe? Eram umas coisas muito loucas, entende? Mas eu vivia com eles tudo. Então, eles foram assim, gente, importantíssimos na minha vida. E eles são até hoje. Nós temos uma amizade assim tão prazerosa. Eu vou contar uma coisa muito engraçada. Eu tive um aluno nos primeiros anos, e que era o professor Gilmar. Ele era o Gilmar, que depois ele se tornou o professor Gilmar, e ele se tornou o diretor do colégio. Meu Deus! Entendeu? E a gente, assim, o Gilmar, ele era bem ranzinzo. Um dia ele teve coragem de falar pra mim, porque limpavam a escola inteira menos a quadra. E um dia ele falou pra mim que a quadra não fazia parte da escola. Nossa, aquele dia eu queria arrancar um pescoço de Gilmar. É bom que você tá vendo isso, viu? Mas a parte passou. Aí, gente, eu fazia muita arte no colégio dos alunos. Depois das 5 horas, a gente comia manga, eles mandavam pé de manga, um pote de sal e uma farinha. Não tinha o que eu ficava depois das 5 horas até para os alunos jogar. Eu fazia tudo. Nós éramos mesmo carne. E um dia eu estava em cima de um pé de manga, bem aqui, ó. Olha só. 4, 5 alunos comendo manga com sal. Meu Deus. E o Gilmar apareceu debaixo desse pé de manga e começou a dar uma bronca. Eu falei, escuta aqui. Você quer subir aqui e comer uma manga com sal pra gente? Quer que eu te taco uma na cabeça? Entendeu? Então, eram umas coisas assim, muito nossa mesmo, sabe? Que eu fico pensando assim, que aquilo que eu disse para ser feliz, que nós colhemos, que nós plantamos, né? E eu via, assim, os alunos, eles matavam a aula, eles chegavam atrasados. Para onde que eles vão quando eles matam a aula e chegam atrasados? Para onde que os alunos vão? Me responda. Mas é arte, né? Vão para a quadra. É verdade. Hoje essa escola tá forte. Antigamente era tudo aberto. Eles iam para a quadra, eles também queriam jogar. Eles também queriam fazer uma divididinha de bola, entendeu? Eu tinha que ser polivalente. Aí eu resolvi que eu queria mudar isso. Eu queria mudar minha sala de aula. Gente, foi uma guerra. Eu era amiga do secretário de desporto do Estado, do São E eu pedi uma cobertura da quadra. Ele falou assim, monta um projeto que eu te dou uma cobertura. Aí eu fui, falei com a Tarsila, ela se empenhou, falei que ela foi uma ótima diretora. Ela se empenhou, ela montou, você entendeu? Esse projeto. E foi muito legal. Ele me deu a cobertura. E quando chegou a cobertura, que eu vi o mapa, a cobertura não tinha, a quadra não ia ter arquibancada. E eu achei um absurdo uma quadra sem arquibancada. Eu falei, não vai começar sem arquibancada. Eu quero uma arquibancada nessa quadra. Aí a diretora falou assim, mas não tem material que veio na cobertura. Eu falei, não, você me autoriza? Eu consegui o material, autorizo. Gente, vocês não vão acreditar. Em 2h30 eu ganhei o ferro, a pedra, a areia, o cimento e a mão de obra daquela arquibancada da quadra do Piscinati. Em 2h30. Eu só ligava, pessoal. O pessoal dizia assim, fala, professora do Ciro. Gente, a cidade inteira conhece minha voz. Se vocês forem lá e observar, a quadra vai estar desnivelada. A comunheira para lá, porque foi para fazer aquela cobertura daquela parte lá.
O departamento esportivo era aqui perto de onde tinha a cantina. Aí depois que eu saí, eles construíram aquele departamento esportivo que era hoje, eu não sei nem se está ativado. Entendeu? Lá. Que é a última farinha. Lá tem uma pira olímpica, ela deve ter uma pira olímpica. Fui eu que mandei fazer ela, porque eu preparei uma inauguração com essa quadra, porque ela é a segunda melhor da cidade por muitos anos. Depois do Olímpico, ela era a melhor quadra da cidade. De tamanho, de estrutura, de iluminação. Imagina ganhar a iluminação numa quadra dessa. Aí, pessoal, foi muito legal, sabe? Vivenciar todos esses momentos. E chegou o dia da inauguração. Oh, que decepção. Vou falar, tá, pessoal? Isso é verdadeiro. O governo veio, fez a Dante naquela época, fez a inauguração da quadra. Ninguém lembrou que eu existia. Eu não fui citar. Hoje eu estou tendo a oportunidade de dizer que quem conseguiu a quadra da escola de ginástica fui eu. E todo aquele cercado que tem ali também, o cadeado do portão, tudo, eu consegui tudo. Eu conseguia tudo. Com quem? A comunidade escolar e com a nossa sociedade sinopense. A sociedade sinopense colaborou muito, muito, muito. Inclusive, eu tinha um livro ouro. Eu tenho um livro ouro da Escola Piscinati. Eu quero voltar todo dia. Eu quero devolver ele para todo mundo ver que eu estou devolvendo ele, tá? Um livro ouro da Escola Piscinati, que depois que eu saí, eu me distanciei por alguns motivos. E uma hora certa eu posso contar. Aí, pessoal, esse livro ouro, tudo, se você me desse um docinho desse daqui, eu colocava lá, fulano de tal, na data tal, tinha me dado um docinho para tal coisa. Legal. Nada entrava aqui dentro sem documento. Entendeu? Eu não saía na rua pedir a Levandir. Eu saía na rua e eu pedia em nome da escola, mas eu tinha um documento que a pessoa via que ali estava assinando o que ele me deu aqui. Sabe? Então, eu tinha uma transparência do meu trabalho, de uma forma muito prazerosa. E as pessoas acreditavam e confiavam em mim. Isso daí foi um legado muito grande que eu acredito que eu deixei para a escola. E que se alguém, entendeu, quiser seguir esse legado, eu posso ensinar. E é muito legal, né, Valéria? Porque a gente convive aqui dentro da escola, na quadra, e a gente nunca soube de todas essas histórias, né? Que teve uma professora ali que teve a garra, teve a coragem, vai fazer, vai acontecer. vou fazer, vai acontecer e vai ter quadra com cobertura sim. Gente, porque, tipo assim, a quadra da escola, ela era a minha sala de aula. Eu também queria ficar num ambiente lindo e confortável. Entendeu? Então, eu transformei ele. Quando eu assumi a escola, a quadra era muito pequena. Aí a gente aumentou ela um pouquinho. Aí a gente esperou mais um tempo e aumentou um pouquinho. E vocês sabem como que eu consegui esse aumento da quadra? Eu fiz um trabalho, uma abertura de uns jogos na prefeitura. Eu era assim, eu tomava lá pra cá. A prefeitura me chamava para trabalhar. Eu ia, mas então eu queria uma coisa para a escola. Entendeu? E quando eles começaram a levantar aquelas muretas ao redor da escola, eles não colocaram as vigas de concreto como eu queria, nem fizeram os amarramentos. Eu era tão doidinha que eu cheguei aqui de manhã um dia, até um cabo, derrubei tudo. Tum, 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 tum. Quando o engenheiro chegou aqui, ele ficou maluco da cabeça. Sabe? Eu falei, se o senhor não fizer como eu quero, não vai ter. Entendeu? Eu trabalhei, eu fiz um trabalho, eu quero as coisas bem feitas. Tanto é que está lá até hoje. Entendeu? O muro da escola. Eu tenho a honra de dizer que eu ganhei todos esses tijolos, todo esse material. E a prefeitura fez para a gente. Mas sempre em troca de um trabalho feito para eles com os alunos. Tudo eu fazia uma pergunta. Entendeu? Eu envolvia a comunidade escolar. Aí ficou baixo, depois a gente subiu mais um pouco. E por aí, vai lá. Agora, né, você falou que foi ser professora foi algo muito importante para a senhora. E como que foi após a sua aposentadoria? Como que foi isso? Ter que deixar algo que praticamente foi a sua vida inteira. Difícil. Deixar algo, deve ter sido algo muito difícil. Foi muito difícil, porque foi assim, né? Eu fiquei os meus 25 anos. Depois eu fiquei mais um ano e pouco depois, né? E saí de uma forma drástica. Não queria falar isso aqui hoje, mas tudo bem. Saí de uma forma drástica. Pessoal, eu tenho a honra de dizer que eu ajudei a preparar, porque a gente nunca faz nada sozinho. Mas eu era o esteio mestre dessa situação.
a preparar assim, a festinha de aposentadoria de todos os meus colegas de trabalho. Todos. Inclusive de duas que se aposentou depois de mim. Que é uma questão de respeito, eu não vou citar o nome. E a gente pegava um dinheirinho, R$10 de cada um, R$15. Eles faziam uma baixelinha de prata linda. Com o nome da escola, o nome dos colegas, né? Eu colaborei. Quando eu saí, pra mim, ninguém fez nada. Eu entrei aqui com a fé em Deus, com a minha coragem, com o meu trabalho. E um dia eu saí daqui com a minha fé em Deus, com o meu trabalho. E com o amor dos meus alunos, é claro. Tá? Porque eu não tive um colega que teve coragem de falar assim, olha, esse pedaço de bolo é para todos os anos que você trabalhou aqui. Eu não tive isso. Isso daí foi muito frustrante para mim. Eu provei a minha primeira depressão. A minha primeira depressão. Já foi assim, difícil declarar a escola. Vocês imaginam. E aí, que era meu campo de trabalho. E depois, eu saí dessa forma, entendeu? Eu saí frustrada. Eu tinha intenção de fazer uma missa muito linda com todos os meus alunos do passado e do presente, né? E os do futuro. Eu tive vários pensamentos positivos, mas, infelizmente, eu descobri uma coisa muito linda. Eu digo que é muito lindo, porque tudo que é verdadeiro é lindo, né, professora? Eu descobri verdadeiramente quem eram os meus amigos, entendeu? O dia que eu saí daqui. Então, portanto, que existe poucas pessoas que ficaram ligadas comigo, entendeu? Por quê? Porque eu descobri que realmente eu não era amada pela maioria dos meus colegas de trabalho. Porque eu não sei, eles devem ter os motivos deles. A gente também tem que compreender quem somos nós para querer mudar a razão de ser de alguma coisa, não é verdade? Só que eu deixo claro para vocês que isso foi a minha primeira depressão, tá? Foi muito triste, foi muito dolorido, mas eu tenho uma família muito linda. Minha família, eles me acolheram com muito amor, sabe? Eu tenho um marido maravilhoso, meu marido é um anjo de pessoa. Eu tenho 2 filhas lindas, um filho tão lindo. Eu sou tão iluminada que eu tive os meus alunos que me amaram muito. Eu tive, assim... É isso daí. É isso daí. Eles me amaram muito e eu nunca vou perder o amor deles, isso me conforta muito. Eu tenho o amor de alguns colegas que ficou e que isso é muito gratificante, porque essa amizade é verdadeira. Essa amizade é verdadeira, que te manda um bom dia todo dia, essa amizade é verdadeira, né? Uma boa noite. E eu tive assim, o meu marido, que ele me alavancou, as minhas filhas, meu filho, quando eu digo que eu sou iluminada, vocês imaginam um ser humano que se doou tanto, que ele deixou até... Eu deixei de viver muitas coisas lindas na minha família, não poder viver a minha escola, cidade. E eu tive 2 filhas biológicas, que são 2 tesouros, a Marli sabe como elas são, né Marli? E Deus me deu um filho de presente, porque eu tinha 2 meninas, eu não tinha um moleque, eu queria muito ter um moleque, sabe? Eu queria muito ter um moleque, porque eu tive a oportunidade de conviver com alguns alunos da escola, que eles me chamam de mãe, e eles têm um carinho muito grande comigo, sabe? Eu tive uma aluna que ela tá lá naquelas falas de vocês, que é a Batata, que é a Rosana Barbosa. Ela era desse tamaninho, gente. Eu carregava ela num colo. Eu tô louco ela é da paixãozinha. E a Rosana, ela quis estudar fora um dia. Ela queria estudar no Regina Mundi de Maringá. Eu fui 11 vezes no Colégio Regina pedir uma bolsa de estudo para ela no Regina Mundi. Na 11ª vez, veio uma equipe de Recife, porque a central da Regina Passes é Recife. Elas vieram lá, mas por que você quer tanto isso para essa menina? Eu falei, é o sonho dela, sabe? E eu consegui, ela foi embora. Eu tenho carinho por ela de mãe, uma coisa muito grande. E tem coisas aí no meio que não dá para contar. Aí eu tenho um outro caso muito interessante, que era meu vizinho, foi ser meu aluno, que é o Oscar. O Oscar é um menino bem conhecido, ele é daquela igreja presbiteriana renovada. E o Oscar, ele era homossexual. Então existia, para alguns, a reticências. E para mim ele era normal. E um dia ele não tinha com quem ficar, a avó foi embora. Eu falei para a mãe dele, leva ele para minha casa. Ele foi para ficar 3 meses, ficou 3 anos comigo. O Oscar é meu filho, meu filho, meu filho. Nós temos até transmissão de pensamento, para vocês terem uma ideia.
De tão ligado que nós somos. Hoje ele é casado, ele tem um filho e a gente se ama muito. Aí depois nós tivemos o André, que era o aluno da escola, o André Mustafa. Hoje ele trabalha, entendeu, numa empresa de ônibus na Rua em Prata. E um dia eu saí para ir embora, às 11h25, eu ia pegar as crianças no colégio CAD. Ele estava embaixo do pé de manga perto da minha caminhonete. Professora, preciso falar com a senhora. Menino moreno, gordinho, sabe? Cabelinho tudo enrolado. Eu falei, fala, filho. É verdade que a senhora não é adotiva? Eu falei, sim. Professora, adota eu. Eu não tenho pai, não tenho mãe, eu era adotiva, eles faleceram, adota eu. Pessoal, esse foi o maior desafio da minha vida. Porque eu voltei para dentro, liguei pro meu marido, ele falou assim, ó, aqui vamos ver como nós vamos fazer, mas vamos arrumar um lugar para ficar, e a nossa casa também será a casa dele. Eu não sei quantos anos, André. Não sei. A gente também tem uma ligação muito forte, ele também é evangélico, ele casou com a Gi, que também é um menino da mesma igreja dele. E o André, ele é tão nosso, assim, que aconteceu uma coisa muito linda, sabe? É muito grande a trajetória da minha vivência com o André, mas teve uma que esses dias ele foi tomar um café comigo, ele lembrou. É por isso que eu falo que a gente tem que viver o que é o amor para com o ser humano, tá? Você tem que se doar. Ele precisava fazer uma cirurgia dessas glândulas aqui, como que é o nome? Da tireoide. E ele precisava ficar comendo naquele sal sem iodo. Gente, vocês acreditam que eu fiz a comida com o André uma vez 6 meses, outra vez 8 meses, e nós comíamos a mesma comida que o André comia lá em casa. Então ele passava a pegar a marmita dele de manhã, na hora do almoço, de tarde, o jantar dele. Nós até emagrecíamos, porque era diferente a alimentação, mas eu não lembrava disso. Ele foi tomar um café comigo um dia desses, ele falou pra mim o tanto que eu fui importante na vida dele, o tanto que eu fui marcante, porque até isso eu fiz por ele. Então, tipo assim, eu vivencio tudo isso. Então, eu já falei da Batata, já falei do André, já falei do Oscar, né? Vou falar do Max. Esse era o filho da vizinha. A vizinha foi embora, o aluno da escola aérea, e o Max ficou. Sabe? E o Max, ele tem uma ligação muito forte conosco. Chama meu marido de pai, etc e tal. Mas ele não era aluno da escola. Mas aí aconteceu uma quinta-feira. Essa nos escolheu. Que é a Elisiane de Castro. A Elisiane, ela é uma empresária. Ela tem de trabalho, uma empresa de alimentação de Suanga, um negócio do café, e ela é uma menina advogada extremamente inteligente. E a Elisiane, ela é a nossa advogada, ela é a nossa filha, ela é o nosso amor. Então, tudo que acontece, tipo assim, eu preciso de uma coisa de português, eu digo com o Oscar. Eu preciso de uma coisa de religião, como com o André. Eu preciso de uma coisa, entendeu, do fora, eu vou na Batata, sabe? Então, existe uma ligação. E quem são essas pessoas? São pessoas que eram aluno da escola e que passou pela minha vida e que eles continuam dentro da minha casa, dentro da minha vida. Entendeu? Foi isso daí. Que mais? Agora, eu até me emocionei com ela falando sobre a situação de adoção, porque eu acho lindo o ato de adotar. E o que eu acho mais lindo ainda foi o marido dela entrar nisso com ela. Ser parceiro pra vida e da vida, né? Nossa Senhora, ele ama esses filhos. Ele ama esses filhos. Gente, um dia aconteceu um fato muito interessante. Eu tava em casa, eu tava na escola, acho que eu tava na escola nessa época. Eu cheguei em casa, a Batata já tinha voltado. Ela estudou fora há vários anos. E o dia que ela mandou um convite pra mim de formatura, pessoal, fui no fórum mostrar o convite dela pro Dr. João Guerra. Porque quando ela vinha de férias, eu deixava ela lá fazendo estágio no fórum. A Batata tem um legado muito grande comigo. E aí eu levei o convite, ele falou assim, ele leu o convite, ela tinha feito uma dedicatória para as mães dela, incluindo eu. Os filhos são das mães, tá? E aí ele catou, leu aquele convite, né? Imagina, um juiz, diretor do fórum, falou assim, a formatura é tal dia, seu telefone dela tem, deixa eu ligar. Tem um trabalho aqui, se ela quiser vir daqui tantos dias, ela pode vir. Ela tá lá até hoje. E depois ela passou no concurso TJ. Ela tá lá até hoje, pra vocês terem uma ideia. E um dia ela sofreu um acidente na Avenida dos Engás, lá naquele lado do Maringá 2. E o Valdir viu na televisão. Quando eu cheguei em casa, o Valdir estava desesperado, meu marido. Aconteceu um acidente que a Batata viu na televisão. Eu falei, seu amigo, corre lá. Que tinha o Peazão, que hoje é o nome do regional.
Quando eu cheguei lá, eu fui cumprimentar as linhas de fundo, que eu era super fundo, tá? Eu era super fundo, eu conheço muito lugar de uma porta, tem um aluno meu. Pessoal, quando eu cheguei lá, o guarda falou assim, eu cheguei perto da onde estava a emergência, falou, eu quero entrar. Não, ele falou assim, só não pode entrar. Eu falei, eu quero isso, eu sou a mãe dela. Ele falou, não, mas a mãe dela tá aí. A mãe dela estava sentada num banco, assim, sabe, de cabeça baixa. A mãe dela veio e bateu assim no ombro, assim, do guarda. Deixa ela entrar assim. Eu tive e ela ajudou a criar, deixa ela entrar assim. Entendeu? Então, tipo assim, é umas coisas tão puras, tão nossa, sabe, que não tem explicação. E o Valdir, quando você disse que ele assumiu, ele ama todo mundo, sabe? Meu marido é uma pessoa muito boa, tem um coração muito bom, mas muito determinado. E ele ama demais, ele acha que esses filhos foram presentes que Deus deu para nós. Aí nós temos as meninas biológicas, o Luiz adotivo. Então, tipo assim, eu não queria os filhos dos outros, eu queria um moleque, eu não tinha um moleque, eu queria um moleque. Aí eu falei, meu bem, vamos adotar um moleque, né? Vamos. Aí a gente adotou o Luiz, e todo mundo disse que eu tinha que ficar na fila da espera 5 anos. Pessoal, eu não fiquei 24 horas na fila da espera. Tá? Porque eu sou católica, fervorosa, eu acredito em Nossa Senhora. Eu fui em 2 encontros nacionais de adoção antes do Luiz chegar. E eu fui na Aparecida do Norte, no último, quando eu saí, pedi para Nossa Senhora que eu queria meu filho assim. Hoje eu consigo assim. Quero meu filho assim, Nossa Senhora. Não passe demais. Tu te vira, eu quero meu filho urgente. Eu vou fazer 44 anos, eu preciso criar meu filho, dar amor, carinho e educação para eles tudo. Então me dá meu filho, não passe demais. Pessoal, eu fiquei habilitada no dia 24 de julho. Olha, entrei no fórum no dia 27 de abril. Todo dia meus alunos punham meu processo em primeiro lugar. Tá? Dia 24 de julho eu fiquei habilitada. Dia 31 eu tomei ciência. Dia 1º Luiz nasceu e ligaram para eu buscar. Tá? Então, tipo assim, foi num passe mágico. Você acorda sem um bebê e anoitece. E eu escondi Luiz Antônio várias vezes, porque a gente tem que respeitar algumas regras, né? E a mãe, ela tem que mas, tipo assim, só para vocês entenderem. Aí, um dia eu trouxe o Luiz Antônio no colégio. Já depois que ele já estava durinho no colo, já tinha uns 5, 6 meses quase. Porque ele, dia 1º de agosto, ele tinha 5 meses, foi no início de dezembro. Quando eu cheguei aqui, ele já era durinho. Só que eu vou contar para vocês aonde está a grande amizade. Quando o Luiz tinha quase 3 meses, nós não saímos para de casa, mas aquele dia as meninas queriam muito ir para a chácara. E meu marido estava na chácara. E o Inácio tem as chaves das minhas chácaras. Tá? E eu cadê o Luiz Antônio? Coloquei numa banheira, coloquei no caminhonete e fui embora para a chácara. Quando eu cheguei lá, estava lá o Inácio e mais 2 ou 3 colegas. Sabe? Quando eu cheguei, eu não sabia se eu descia ou se eu não descia para o Luiz entrar. Eu não sabia de Luiz. Aí o Valdir estava lá sentado, eles estavam fazendo um churrasco, um peixe desse tamanho assado. E eu cheguei com a banheira e coloquei perto do Valdir. Tinha esquecido a fralda, eu voltei na cidade dos fraldas. E quando foi de noite, quando eles foram sair lá embora, olha o que é uma verdadeira amizade. Eu fui no carro e falei assim, ó, vocês passaram um dia muito maravilhoso aqui, mas vocês não viram nada e nem ouviram nada. Ok? Ok. Isso me disseram que uns 2 meses e meio, 3, ano passado, os meses, o dia que eu cheguei com o Luiz Antônio na escola, foi quando a mãe entregou ele em juízo. Eu cheguei na escola e chamei o Inácio, né, o Fábio, esses professores, para contar. Eles me abraçaram, a gente ficou junto, assim, abraçado, eu contei. E aí eu contei pro pessoal, aí o pessoal falou assim, mas como que vocês sabiam e nós não? Aí o Inácio respondeu assim, nós vimos, mas não era para ter visto, nós ouvimos e não era para ter ouvido. Então a gente esperou. Assim. Esse é o verdadeiro anúncio. Você entendeu? E, tipo assim, Luiz é um ser iluminado. Ele veio para ser luz. E eu agradeço muito a Deus por esse presente que eu dei. Sabe? Acho que eu cuidei tanto dos filhos dos outros que Deus deu um só para me cuidar dele. Tá. Mas é isso daí. Então, e nós tivemos o professor Antônio, que eu cheguei aqui hoje, abracei ele. Eu vivi muitas coisas lindas, entendeu? Com os nossos professores do colégio. Excursões maravilhosas, jogos maravilhosos, eventos dentro da escola.
Olha, tinha gincanas sempre lindas. Aconteceram muitas. Com certeza. O que mais que você... Angélica era um capeta. Chupando manga, ó. Não pega o braço com a manga escondida. Gente, vocês não acreditam. A Angélica virava estrelinha dos corredores. A Angélica era tenebrosa. Mas as irmãs dela, uma delas não ficou muito atrás, não, tá? O irmão dela, o ratinho, ele era tão petitico que eu carregava de perna aberta aqui em mim. Tá? Gente, Angélica, ela é um exemplo de perseverança. Sabe? Ela teve uma mãe perseverante, ela teve um pai presente, mas a mãe era muito perseverante. Eu tenho orgulho de dizer que ela foi minha aluna. Ai, que delícia, gente! Eu amo encontrar com ela. Se ela for candidata 1000 vezes eu votarei nela. Entendeu? E eu sou professora do Marcelinho Boiadeiro. Eu tenho uma camisinha do Marcelinho Boiadeiro guardada na minha casa. Vocês têm uma ideia. Porque ia ter uma quadrilha e tinha uma criança que queria dançar, não tinha uma camisinha xadrez, eu emprestei e depois a camisinha ficou. Tá guardada lá em casa até hoje. Eu tenho tanta coisa linda assim para contar para vocês. Os alunos brigavam na rua de madrugada, se ligavam, eu ia lá separar a briga. Vocês acreditam? Levavam para o hospital. Nossa, tem tanta coisa. Vocês podem não acreditar. Eu vou roubar uma bicicleta. Eu estudei um dia. Vocês acreditam? O aluno usava droga lá no meio do mato. Depois da baixada lá do Boa Esperança, ele ficava no meio do mato. Eu ia lá no meio do mato, buscar ele tirando prova. E levava ele para o hospital. Era uma coisa muito louca. Não tem explicação. Eu tenho alunos que até hoje, eles falam assim que eles nunca vão esquecer. Eu fui professora de... Ah, deixa eu contar uma coisa legal. Vamos descontrair. Ó, quando eu estava me aposentando, eu prestei um concurso da Sejusc. Eu passei em primeiro lugar e fui ser professora do presídio. Hein? Pessoal, foi muito legal ser professora do presídio. Por quê? Primeiro, é bem organizado as coisas. Não pensa que lá tem coisa desorganizada. Não tem, tá, pessoal? Se acontece alguma fatalidade, porque acontece aqui fora também. Inclusive, o diretor do presídio hoje é o Adalberto, é o Preto, que foi meu aluno, um tesouro, irmão da Dilma, entendeu? E tem mais irmãos, eles são uns encantos. Para você ter uma ideia, o Adalberto fez até a planilha de como eu trabalharia com os educandos. Eu fui amada e idolatrada pelos educandos dentro do presídio Ferrugem. Se eu falar uma coisa ao contrário, eu vou estar pecando. Eu fui muito respeitada lá. Entendeu? Lá não é difícil trabalhar com reeducando. É difícil, às vezes, trabalhar com quem lida com reeducando, porque a adrenalina está ali. E um dia eu senti que não era minha praia. Minha família era contra, não era minha praia. Minha filha tinha passado de medicina no Rio de Janeiro, eu ia ter que me deslocar para lá. E aí eu desisti. Entendeu? Do concurso, que hoje eu estaria ganhando, acho que, cara, uns 27, 30 mil por mês, se você não me desisti. Do concurso. Só que eu entrei em outra parada. Vou começar que vocês vão escutar alguém falando isso aqui. Eu fiz um curso de trânsito, eu fui ser professora de trânsito. Foi a melhor coisa. Por que eu não descobri o trânsito? Ó? A bolinhas. Gente, eu queria ficar milionária. Contar a nossa escola. Pessoal, deixa eu contar para vocês. Eu fui ser professora de trânsito. Eu trabalhei 11 anos dando aula de trânsito. Eu trabalhei muitos anos, né? No Centro de Formação do Povo de Todos e Unidas. Tirava a autoescola verde, todas as demais caía lá. E depois eu vim para uma outra autoescola. Que inclusive é de uma ex-aluna da Escola do Sinat, que é a Conquista, que é da Adriana e do Gabriel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me encontrei no trânsito. Eu dirijo em pensamento com vocês. Foi muito lindo, valeu a pena, entendeu? Só que eu fiz 67 anos, né, dia 19 agora. Graças a Deus, 67 anos com muita glória, muita alegria, muita paz no coração, muita fé, muita saúde. E tendo não só esse legado, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem coisa melhores ainda para mim pela frente. E aí,
Eu me encontrei no trânsito, como eu disse para vocês, mas há 4 anos atrás, meu marido começou assim: quanto você ganha? Eu vou te pagar 3 vezes mais para você não ir mais. Quanto você ganha? Até que eu desisti do trânsito por conta dele. Não por conta minha, eu daria aula de trânsito o resto da minha vida. É muito gostoso, sabe? E aí eu desisti do trânsito e fiquei só com a minha família. Então hoje eu vivo a minha família. Eu anoiteço aqui e amanheço no Rio de Janeiro. Eu amanheço no Rio de Janeiro e anoiteço em São José do Rio Preto, onde está o Luiz fazendo medicina. De lá eu venho para cá, eu vou de avião, vou de ônibus, vou de carro, daquilo que me der vontade. Se eu acordar 2 horas da manhã e eu achar que eu devo viajar, eu pulo dentro do meu caminhonete e viro um centro. Entendeu? Eu vivo desse jeito. Então, eu sou muito agradecida a Deus por tudo isso. E eu estou agradecida por estar aqui com vocês. Eu achei que foi um presente grande que eu recebi. Eu achei que é uma consideração muito grande. A gente vê que tem uma professora que ela montou tudo isso e ela angaria alunos para que a gente possa vir contar um pouquinho de nós. Obrigada, Marli. Obrigada, meninas. Né? E eu quero que Deus abençoe vocês e que vocês continuem assim, florescendo essa escola. Essa escola precisa ser florescida cada dia mais. Ela precisa de luz. E quem que é a luz da escola? É os alunos, é o corpo docente, discente, a comunidade. E acabou? Quero tirar uma mensagem para vocês alunos. Ai, a mensagem para os seus alunos? Isso. Ai, essa é muito verdadeira. Olha, os meus ex-alunos, vocês sabem o tanto que eu amo vocês, né? A prof. do Celina nunca vai deixar de encontrar vocês com um abraço, com um beijo, ou se deixar ser abraçada. Ontem, por exemplo, eu fui abraçada com tanto amor dentro da lotérica por um aluno que fazia muitos anos que eu não ouvia. E eu sempre ia embora, eles iam passando e beijando, diziam beijo na bunda, Narciso. Sabe? A gente tinha um carinho muito grande um pelo outro, um respeito muito grande. Então a prof vai amar vocês eternamente, tá? Deus os abençoe. Obrigada por vocês terem sido tão importantes na minha vida. A gente recebeu um pouquinho do porquê que os alunos de hoje em dia devem estudar. Por que eles devem estudar? Olha, pessoal, é muito séria essa pergunta. Porque nós estamos atravessando um momento aonde o aluno não vem mais para a escola, não dá para generalizar, tá? Para estudar. Ele vem para ele ter um amigo, para ele ter um amigo, para ele ter um colega, para ele ter um ambiente que ele possa ficar. Porque eu vejo, não dá para generalizar, mas hoje as famílias deixam muito os filhos para a escola, tá? Só que olha só, por que nós temos que estudar? Para a gente ter progresso. Ninguém tem progresso sem aprender alguma coisa. Entendeu? Seja o que for. Se você fizer docinho para vender e você fizer um docinho diferenciado, como você vai vender? Entendeu? Então, o aluno, ele tem que se dedicar e se especializar em algo. E como que ele vai se especializar em algo? Estudando aquilo que ele tem vontade de ser. Você escolhe o que você quer ser. Tá? Você escolhe. Você traça metas. Só que o professor tem uma grande influência na vida do aluno, assim como a família. Então, isso tem que ser o quê? Tem que ser um todo. Tem que ter uma junção. A partir desse momento, se todo mundo acatar essa junção, tudo fluirá. E o progresso só vem através do conhecimento. Ai, arrasou! Sei, tem tanta coisa que eu ainda queria falar, sabe, assim, mas não dá para contar todo o tempo, é curto. E depois vocês cortam um monte de coisa daí. Vocês saberem como é. Por favor, né? É porque, tipo assim, nada ainda tá gratuito. Não posso. Depois eu volto só para vocês. Tá bom. Tem algumas coisas, gente, que ela pega muito fundo. Então a gente tem que pensar pra gente ver, né? Verdade, né? Tá. Mas eu tô muito feliz pela oportunidade. Nossa, muito gostoso. Gente, eu nunca participo desses trem, não. Tá? Eu tenho vontade, sabe do quê, Marli? Eu acho que... Eu sei que aqui tem professores que fazem isso. Só que eu tenho uma experiência da vida. Eu vi na nossa sala dos professores tão jovens, tão lindos. Ali só tinha o Antônio para mais ver, sabe?
umas professoras jovens, bonitas, de contar a experiência que eu tive como professora e como mãe para os meus filhos, para os meus alunos. Eu chegava e disse, qual a matéria que você gosta mais? Não, te perguntar. Estou te fazendo uma pergunta. Qual a matéria que você gosta mais? Eu acho que talvez biologia, que eu acho mais interessante, matemática. Tá, matemática, nossa, interessante. É porque ela quer ser contadora, né? Que hoje meu Ela quer ser o quê? contadora. Nossa, é uma ótima profissão. Você nunca vai ficar sem trabalhar se você fizer, entendeu? Um curso desse. Nunca. Você vai ter sempre trabalho. A gente tem que almejar isso. Nós temos que estudar, mas estudar para ser realmente alguém com aquele cartucho na mão. Porque, gente, o dia que você esperar aquele cartucho na mão, ai, Jesus, eu tenho que sobreviver com ele. Entendeu? Então, vale a pena. Vai em frente. E você? Olha, eu gosto muito de biologia, mas eu não gosto muito das exatas, mas a minha matéria preferida é história. Nossa, história é interessante. A história, você viaja com ela. Você viaja. Se você fizer algo dentro dessa área, você pode buscar, assim, o legado. O leque é muito grande. Eu vou fazer arquitetura, né? Então, eu acho um monte dentro da história. Mas a arquitetura, filha, ela busca toda a história. Toda a história. Toda a história, com certeza absoluta. E você? O que você vai ser? Eu vou focar mais na área da comida, da gastronomia. Nossa! Adoro comida! Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Depois que eu saí, que eu aposentei de pegar de tudo, eu era muito magrinha, tá? Eu era magrinha como você, aqui, na escola. E você lembra de mim magrinha, Mar? Quando eu me aposentei, eu falei assim, eu não quero mais empregada em casa. Eu vou fazer minha comida. Todo dia eu vou fazer um prato diferente. E todo dia eu vou comer muito. E eu cozinho no fogão a lenha. Olha aqui, ó. Eu tenho fogão a lenha em todas as minhas casas. Eu não ligo, enfim. Ó, deixa eu falar pra vocês. Eu adoro cozinhar e eu amo comer. E, filha, quem vende comida, vende ouro. Faz alguma coisa dentro dessa área. Cria alguma coisa ali, ó. Vai que a minha pé te empurra. E você, o que você quer fazer? Medicina. Ixi, Maria. Olha, medicina é um curso maravilhoso, né? Vamos dizer assim, medicina salva vidas. Sim, medicina não é só salvar vidas, tá? Às vezes você tá ali junto para salvar a vida, mas a vida tá te salvando, certo? Eu falo isso que eu tenho 2 filhas médicas. Uma filha é dermato. Desistiu da dermatologia e está no último ano de anestésica, porque casou com um homem que é cirurgião de trauma. A minha filha trabalha 36 horas, 40 horas direto, vira plantones, entendeu? E agora eu demando. E a Yasmin optou por uma área totalmente diferenciada, que foi ser psiquiatra. Isso é noção para cuidar de tudo. Yasmin cuida de coisa. E Yasmin cuida de coisa o dia inteiro. Ela chega em casa serena, tranquila, linda, maravilhosa. Ela pele, ai, meu Deus do céu. Então, Essa é psicológico forte. que nós temos a grandiosidade de ter medicina dentro da nossa cidade. Sabe? Só que para isso, minha filha, médico é estudar. Se você não estudar para valer, você tem para entrar numa faculdade de medicina em Sinop hoje, você tem que fazer no mínimo de 87 pontos para cima no Enem para você entrar. Tá? E outra coisa que eu quero deixar claro para você. Querer é poder. Tá? Querer é poder. O que vocês almejam, vocês vão nesse foco. Não desviem ele, porque senão vocês se perdem. E você vai conseguir também, tenha certeza. Você será uma grande médica. Nossa, médica. Quem quer ser professor, né? Agora vamos comentar um Por que pouquinho. ninguém quis ser professor? Vamos comentar um pouquinho agora do nosso entrevistado, que virou entrevistadora, que virou Fala. Mas como agora o nosso tempo é um pouco curto, como a senhora falou, a gente vai finalizar por aqui. Mas, primeiramente, a gente quer agradecer a sua presença. A gente amou ter conhecido a senhora e ter tido um pouquinho do momento que muitos alunos tiveram. E a gente quer passar para você um pouco do que muitos alunos trouxeram aqui, que foi sempre o amor
que a gratidão que tem pela professora Celina. A gente achou muito linda a sua trajetória de vida, sua história como professora, mãe e mãe de outras pessoas, uma mãe adotiva. Então, eu guardei mesmo pra mim muitos ensinamentos da professora Celina. E eu acho que muitos de casa também irão guardar. Obrigada. A gente agradece por essa Ai, professora. obrigada. Eu me sentindo abraçada. A gente agradece muito, realmente, como a Ivana falou, porque foi uma honra conversar aqui, contando um pouquinho da sua trajetória, falando, eu fiz isso, fiz aquilo, e realmente é uma inspiração, porque a senhora honrou realmente seu papel como professora, foi lá, ajudou, falou, nem embora, vamos, né, e eu acho isso muito interessante, muito bonito. Mas os meus alunos mereciam todo o meu amor e minha dedicação, porque eles me davam respostas constantes. Eu não só amei, eu fui muito amada. E daí? E agora é isso, né? Com todo esse amor e carinho. Muito obrigada. Eu estou muito agradecida. Tá? Quando quiser, vocês me convidam, eu posso voltar mais vezes. A gente pode, assim, trilhar outros caminhos, né, de diálogo e tal. E essa experiência, ela foi uma experiência única para mim, né? De se sintam assim na liberdade de colocar aquilo que vocês acharem que deve, cortar o que vocês acharem que deve. Muito obrigada. Um beijo caloroso, um abraço carinhoso, que Deus abençoe a todos nós. Amém! E aqui, 40 anos merece, professora Celina. E por aqui se encerra mais um Rebobina Pistachio. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!